Já. Olha, eu quero que seja até 1h30. Acho que mais que isso a gente acaba cansando, tá bom? Essa folha em branco que eu pedi para vocês trazerem, ela vai funcionar da seguinte forma. Você vai deixar ela do seu ladinho e quando aparecer um pensamento aí, que você esqueceu de fazer alguma coisa, você vai anotar. Então, essa é uma dinâmica bem legal para você fazer enquanto você estiver estudando. Deixa os microfones desligados, por favor, para não ficar dando retorno, tá bom? Liga na hora que for falar. Aí pode abrir e falar, tá bom? Essa folha você vai usar ela como uma extensão do seu cérebro. Então, você vai deixar ela do seu lado e lembrei que eu não descongelei a carne do almoço amanhã. Oi, Carolina. Boa noite. Boa noite. Gente, tá todo mundo de prova que se a Carolina não assistir a aula inteira com a câmera ligada, a mãe dela vai lá no quarto pegar ela. Eu estou sendo ameaçada, gente. Recebi áudios de ameaça hoje. A orientação extra ela teve lá no áudio do WhatsApp dela. Essa folha vocês vão usar como uma extensão, tá bom? Então, lembrei que eu não descongelei a carne, descongelar a carne. Lembrei que eu não marquei o médico, marcar médico. Você vai fazendo isso enquanto a aula está acontecendo. Por quê? Você está, para o seu cérebro, você está num momento de estresse. Porque nessa hora você está fazendo outras coisas da sua vida, descansando, ou lavando a louça, fazendo janta, assistindo TV. Não, agora você vai fazer o quê? Você vai sentar e você vai estudar. Como isso vai sobrecarregar, né, o seu cérebro agora, ele vai começar a querer te tirar daqui. Tirar sua atenção, fazer você levantar, fazer você sair. Então, vai anotando coisas que você tem que fazer depois. Porque vai acontecer, tá bom? Olha, eu esqueci de pôr a roupa a lavar. Ó, a roupa acabou de bater lá e eu não estendi. A minha, por exemplo, tá me esperando. Então, o que eu vou fazer? Anota. Quando acabar a aula, você vai lá e faz. Você não vai esquecer porque tá anotado, tá bom? Então, assim, para estudar agora ou para qualquer momento que você sente para estudar. Deixa essa folhinha do seu lado e faz daquilo ali uma extensão da sua memória, tá bom? Vai ser bem importante para vocês fazer isso, porque ficar com essa preocupação desfoca e levantar para fazer também. Então, vou fazendo isso, tá bom? E vamos começar oficialmente. Deixa eu abrir aqui, deixar maior a tela. Ok. Então, olha só. Agora, para começar o conteúdo, a gente vai falar das classes gramaticais. Então, língua portuguesa tem 10 classes gramaticais. Eu sempre explico assim. Imagina que existe uma casa com 10 cômodos. Todas as palavras da língua portuguesa vão entrar em algum desses cômodos. Algumas em mais que um, né? Mas todas elas vão ser separadas. Então, a gente tem substantivo, adjetivo, artigo, pronome e numeral, que são as classes nominais, depois eu vou explicar tudo isso. E a gente vai ter verbo, advérbio, interjeição, conjunção e preposição, que são a outra parte das classes gramaticais, que a gente vai usar mais para formar frases, para formar outras palavras, orações, enfim, tá bom? Hoje a gente vai começar com as 3 primeiras, e, na minha opinião, o substantivo, ele é o principal, por quê? Em torno dele, todas as outras 4 vão formar ali essas classes nominais, tá bom? Então, a gente vai começar pelo substantivo. Hoje a gente vai falar de 3 classes gramaticais. Eu vou tentar fazer isso em 3 aulas, separar em 3 aulas. A do verbo vai ser um pouquinho maior, né, porque vai precisando de mais tempo, mas eu vou tentar encaixar esse conteúdo em 3 aulas pra gente. Por quê? Quando a gente estiver estudando lá na frente, sintaxe, eu falar para você que o verbo, o artigo, o substantivo, o pronome, eu preciso que você lembre o que são essas palavras para fazer sentido ali naquela explicação que eu vou fazer mais para frente em outros conteúdos, tá bom? Então, tudo vai sendo construído igual um quebra-cabeça. No final, tudo vai formar uma coisa só, que vai ser ali as regras da gramática, tá bom? Para começar, isso aqui é uma aula de morfossintaxe. Isso aqui é uma aula onde a gente vai falar das palavras e da função que elas têm dentro de uma frase. Então, Maria assou um bolo. Eu tenho aqui a Maria, que é um substantivo, um verbo, um artigo, um substantivo. Tudo isso junto formou uma frase, certo? Cada palavra aqui vai ter um nome. Lá, quando a gente for estudar sintaxe sozinha, a gente vai falar que é o sujeito, o verbo, o complemento, tá bom? Então,
Aqui a gente vai começar só nomeando as classes, que agora é morfologia, só o nome de cada classe gramatical que a gente tem. E a primeira é o substantivo. Substantivo é o quê? É o nome que a gente dá para tudo. Tudo tem um nome e tudo recebe esse nome para ser identificado. Então, você tem aqui uma casa, cachorro, amor, que é um sentimento, né? Nós temos aí em volta de nós várias coisas que têm nome, então, sei lá, computador, celular, óculos, teclado, enfim, tudo tem um nome, certo? O nome que a gente dá para as coisas é o substantivo. Essa informação é bem importante. Então, o nome de tudo, o nome das coisas é o substantivo. É aquilo que eu uso para nomear seres, coisas, ideias, ações, estados, qualidades, enfim. Ok? O substantivo, dentro do cômodo do substantivo, é como se tivessem ali várias caminhas. E aí, nessas camas, a gente vai subdividir eles em outras classificações, tá bom? O substantivo, ele pode ser flexionado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode mudar ele para o feminino e para o masculino, para o singular e para o plural, para o aumentativo e para o diminutivo. Então, o nome das coisas pode ser no feminino e no masculino, pode ser uma coisa, ou pode ser no plural, várias coisas. Pode ser uma coisa que está no diminutivo, pode ser uma coisa que está no aumentativo. Já ouviram aquela expressão de concordo em gênero, número e grau? É mais ou menos isso aqui, tá bom? Então, as coisas, elas vão sempre concordar. Então, em uma frase onde está tudo no masculino, tudo no masculino, tudo no plural, tudo no plural. Isso é concordância, né? Tudo vai concordar de acordo com a flexão. Então, eu vou dizer que a aluna é esforçada, as crianças estão brincando, eu vou colocar tudo no plural, eu vou colocar tudo no feminino, tá bom? Essa é a flexão que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa flexão aqui no substantivo e no adjetivo também. Depois a gente vai ver lá mais pra frente. E aí a gente começa a classificar esses substantivos, tá bom? Vocês querem fazer perguntas, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá bom? Não precisa esperar eu falar, não, tá bom? Só abre o microfone e fala, Lê, e aí já faz a pergunta que eu não perco o fio da meada, não, tá bom? Eles podem ser comum ou próprio, que é aqueles que a gente mais se lembra, mais usa ali no dia a dia, né? Então, nomes próprios a gente vai escrever com letra maiúscula, é aquele que particulariza um substantivo. Então, se eu tenho vários homens, eu tenho um nome, então o nome dele é João, Pedro, Tiago, Marcelo, enfim, cada um vai ter o seu nome próprio, né? Eu tenho várias cidades, mas eu tenho Nova Esperança, Presidente Castelo Branco, Maringá, Atalaia, enfim, tenho vários nomes próprios para esses substantivos. Então, o comum envolve todos daquela mesma espécie. Então, cidades, casas, que mais? Animais, cachorro, gato, né? Quando eu dou um nome para aquilo, ele vai fazer o quê? Ele vai particularizar aquele ser daquela espécie. Então, se é um cachorro, eu tenho um cachorro, o nome dele é Sushi. Então, Sushi é o nome próprio de um cachorro. Então, eu faço o quê? Eu particularizo, eu dou a ele um nome próprio, ele deixa de ser comum. Ok, até aqui? Eu não estou vendo vocês. Deixa eu colocar de um jeito que dá para eu ver. Acho que assim dá para ver. Outra classificação do substantivo é que ele pode ser simples e ele pode ser composto. Quando que ele é simples? Quando tem uma palavra só, ou um radical, como a gente vai chamar, né? Então, flor, maçã, couve, eu preciso de uma palavra para escrever o nome de um substantivo. Então, eu dou um nome com uma palavra. O composto, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar duas palavras para nomear uma coisa só. Então, banana, maçã é o nome de uma fruta, couve, flor é o nome de um vegetal, uma verdura, não sei. Então, aqui a gente vai precisar de mais de um nome. Quando a gente começa a fazer essas composições aqui, é que a coisa começa a ficar
complicada, porque aí a gente vai usar o quê? Para alguns usa o hífen, para outros não, né? Então, por exemplo, pé de moleque, eu tenho 3 palavras para um doce. Eu tenho um substantivo composto, certo? Pimenta do reino. Eu tenho três palavras para um nome de um tempero ali que eu uso, né? Então, esse composto é 2 palavras ou mais que a gente vai precisar para nomear um ser apenas. Ou uma coisa, né? O concreto e o abstrato é o que vai deixar um pouquinho mais confuso. Porque lá na escola, quando a gente aprende português, a gente aprende que concreto é aquilo que a gente pode pôr a mão, a gente pode tocar, a gente pode, enfim, a gente pode sentir, né? Mas existem bruxas de verdade para a gente pôr a mão? Existem fadas de verdade, gnômios de verdade? Não, o que a gente tem são imagens mentais daquilo. Então, para você guardar bem o que é um substantivo concreto, o que é um substantivo abstrato, anota e guarda essa regra, tá bom? Concreto é tudo aquilo que eu tenho uma imagem mental. Então, se eu falar para você amor, você pode pensar em alguém, em um coração, você pode pensar, sei lá, em alguma coisa, mas amor especificamente não existe uma forma que você tenha em mente. Fome. Eu vou lembrar do meu estômago roncando, eu vou olhar para o relógio, vou lembrar que está na hora do almoço, enfim. Mas a fome em si não tem uma imagem. Diferente se eu falar fada, se eu falar bruxa, se eu falar monstro. Ah, não existe, mas eu tenho uma imagem mental daquilo. Então, se eu tenho imagem mental, é concreto. Se eu não tenho, é abstrato. Ok? A principal característica do abstrato é que precisa de outro ser para existir. Então, precisa de alguém para sentir fome, para sentir saudade, para sentir medo, certo? Eu preciso de outro ser para aquilo existir. Por exemplo, dor. Não existe uma imagem da dor, eu sinto a dor, né? Então, o ódio é sentido por alguém, é um sentimento. O trabalho é realizado por alguém, é uma ação. E a solidão é o estado em que alguém se encontra, né? É o estado em que alguém está ali naquele momento. Então, para tudo isso, eu preciso de alguém sentindo ou fazendo aquilo para que exista. Diferente do concreto, que por si só ele existe, eu tenho uma imagem mental daquilo ali. Certo? Até aqui? É que eu tô indo muito rápido? Fala aí para mim. A velocidade tá de boa? Para você está tranquilo? Vai mais devagar? Fala comigo, bebê. Alessandra, deixa eu te perguntar. Pergunta. Essas aulas que você está explicando, elas pegam aqui gravada e vai ter alguma apostila ou não? Eu te mandei a apostila? Não, eu não vi. Eu só. Eu acho que eu mandei no WhatsApp. Mas se eu não te mandou? mandei, eu mando depois. É verdade, porque até então eu conversei tão rápido com você, que eu nem só mandei para você mandar um link, né? Mas tá, tem apostila, né? Tem sim. Tem? Então Tem os slides e tem a apostila. tá bom. Tá bom? Obrigada. De nada. Deixa eu voltar aqui. Estava gravando ali. Aqui. Então, tá. Próxima classificação, primitivo e derivado. Então, primitivas são aquelas palavras que vêm primeiro. E derivadas são aquelas palavras que têm origem a partir de uma outra, tá bom? Então, a palavra pedra, ela é primitiva porque ela pode dar origem para outras palavras. Então, pedreiro, pedreira, pedraria, são palavras que originalmente vêm de pedra. Terra pode dar origem a... Peraí, que ninguém tentando entrar. Terreno, terreiro, terrário. Ana Cláudia deu... Oi, Ana Cláudia, conseguiu entrar, né? Eu estava aqui na explicação, eu não vi a mensagem, tá bom? Eu vou voltar aqui. Então, as palavras primitivas, os substantivos primitivos, são aqueles que vão dar origem a outras palavras. E o derivado é aquele que é originalmente
vindo de outra palavra que é primitiva. E por último, nós temos o coletivo. Substantivos coletivos são aqueles que, embora a gente vá falar eles no singular, eles representam muitos da mesma espécie, tá bom? Então, por exemplo, a boiada são muitos bois, o cardume são muitos peixes, ramalhete são muitas flores. Então, para tudo vai ter, para tudo, acho que não tudo, mas para maioria dos substantivos a gente vai ter o coletivo, tá bom? Inclusive, existem alguns bem diferentes. Se vocês pesquisarem alguns coletivos, vocês vão ver que tem palavras que a gente nem usa no dia a dia. Mas o coletivo, ele é, entre os substantivos comuns, a gente vai ter o coletivo que vai sempre ser usado no singular para representar muitos daquela espécie. Então, uma coisa importante é, como ele vai estar no singular, toda a frase junto vai estar no singular. Então, a boiada passou pela porteira, certo? O cardume de peixes, ou o cardume apenas, né? O cardume está daquele lado do rio. A gente vai falar sempre no singular. Ganhei um ramalhete de flores. Então, eu vou falar no singular, porque por mais que represente vários daqueles, tudo vai ficar no singular, porque essa é a característica dos coletivos. Ok? Olha só. Adoro umas tirinhas. Hamlet, o que é amor? Amor é um substantivo simples, masculino, abstrato. Você é tão romântico. O que essa tirinha aqui mostra pra gente? Que a mesma palavra, ela pode ter várias classificações. Então, assim como a palavra amor, a gente vai classificá-la como simples, masculino e abstrato, porque para ter amor eu preciso de alguém, né, sentindo aquilo. Eu não vou ter uma palavra só, eu não vou ter uma classificação só para um substantivo. Posso classificar ele de várias formas diferentes, tá bom? Então, o mesmo substantivo pode estar em diferentes classificações. Alguma pergunta sobre substantivos? Nossa, eu não acredito que eu consegui explicar substantivos em 20 minutos. Um recorde. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre substantivo? Vamos passar para os adjetivos. Ó, então, veja uma coisa. Esse dedo aqui vai ser o substantivo. Todas as outras classes que a gente vai ver a partir de agora têm a ver com ele, tá bom? Ele vai ser meio que o centro desse grupo de classes gramaticais, porque sempre vai estar voltando para o substantivo, tá bom? Que nem a gente vai ver agora o adjetivo. Qual que é a função do adjetivo? Quem aí se arrisca? Qual é a função do adjetivo? Antes da explicação. O adjetivo é a qualidade que você dá. Isso, exatamente. Então, o adjetivo, ele é uma qualidade, uma característica que eu vou dar para quem? Para o substantivo. O substantivo. Exatamente, tá? Então, agora a gente vai ver que o substantivo vai vir para ele o pronome, o artigo, o numeral e o adjetivo. Tudo vai estar ali junto com ele. Como o substantivo dá nome às coisas, a gente vai chamar elas de classes nominais, porque são classes que têm a ver com o nome, ok? Boa noite, Tatiane. Boa noite, senhorita. Tudo bem? Demorei. Preciso ficar escondida um pouquinho, tá bom? Ok, vamos lá, então. Adjetivos agora, tá bom? Então, como a gente viu aqui, adjetivo vai ser a classe... desculpa. Vai ser a classe que vai ser responsável por caracterizar, determinar, expressar qualidades e defeitos do substantivo. A gente vai já voltando para o substantivo. Eu vou dar características para ele, certo? E eles também podem ser flexionados. Tanto no feminino masculino, então bela e belo, quanto em numeral. Singular e plural, né? Grande, grandes. Eu posso deixar tanto no singular quanto no plural. E também o grau, assim como era o substantivo. Porque lembra que vai estar todo mundo igual? Então, a menina bonita, as meninas bonitas. Então, tudo vai estar
flexionado junto, né? Tudo no feminino, tudo no plural, tudo no singular, enfim, tá bom? Aumentativo e diminutivo, bonitão, bonitinho. Eu posso deixar essas palavras aumentadas ou diminuídas, certo? Da mesma forma, os adjetivos também vão ser classificados, tá bom? Só que aqui, a gente vai ter um pouquinho menos de classificações, tá bom? Eles vão ser essas aqui: simples e composto, primitivo e derivado, e os pátrios, ou gentílicos. Então, o simples, uma palavra só, feliz. O composto, formado por mais de um radical, ou sempre, formado por duas palavras ou mais, tá bom? Vai ser verde escuro, azul claro, são palavras que a gente vai usar para colocar duas palavras para nomear um adjetivo só. De novo, é aqui nessa parte onde a gente começa a dar um nó no nosso cérebro, porque aqui em alguns casos vai ter hífen, outros casos não vai ter hífen. Depois da mudança do acordo, que já não é o novo acordo, né? Já é um senhor acordo, mas... Peraí, tem alguém querendo entrar. Muitas coisas mudaram. A gente vai ter uma aula só sobre o novo acordo. Vocês vão ver que ainda tem gente escrevendo ideia com acento. E a gente vai ver que não tem mais, mas isso aí vai ficar para aula da ortografia, tá bom? Só para vocês já irem se adiantando. Mas aqui a gente vai, nessa composição de palavras, nesses nomes compostos de substantivos e adjetivos, a gente vai ter que prestar bastante atenção para colocar os itens no lugar certo, tá bom? Primitivo e derivado, então pode ser bom, e a palavra bondoso vem de bom, certo? Os pátrios e gentílicos, eles representam... Como que faz para tirar essa tirinha de baixo? Os pátrios e gentílicos, eles vão indicar a origem geográfica de algo ou de alguém, tá bom? Então, por exemplo, brasileiro, francês, paulista, americano, nova-esperancense. Como que é o adjetivo gentílico de Castelo Branco? Eu não sei. Alguém sabe? Pode me dizer? Faço ideia. Olha só. Quais os adjetivos na tirinha abaixo? Gosto de ver os ipês floridos. Talvez eu seja boba por não ligar para isso. Talvez bobo seja quem não liga. Meninas, participem agora. Quais são os adjetivos aqui? Encontra o substantivo e identifica o adjetivo dele. Floridos, bobo e boba. Uhum. Ótimo. Então, o que são floridos? Os ipês, né? Quem que é boba? Eu seja boba. Bobo, aqui, esse talvez bobo seja quem não liga. Então, bobo é quem? Quem não liga, né? Então, aqui a gente vai dando características para substantivos, ok? A que tipo de adjetivo você identifica na notícia abaixo? Dá uma olhadinha aí. Castelo Branquense. Ah, muito obrigada. Isso eu não sabia, não. Vai que cai isso no concurso. Vocês já estão sabendo. Pode ser que caia, né? E aí? Qual é o tipo de adjetivo que tem aqui? Famílias paulistas se reencontram na véspera do Natal. Oi? Eu não consigo ler. Tá pequeno? Deixa eu abrir na tela toda aqui. Isso. 5 projetos paraenses foram aprovados em Programa Nacional de Cultura. Os pátrios? Paraense e paulistas é adjetivo. Certo. Que tipo de adjetivo é esse? Pátrios. Isso, muito bem. Também pode levar o nome de gentílicos, tá bom? Se vocês estiverem com as apostilas aí, faz essa anotação. Alguma pergunta até aqui, meninas?
sobre adjetivos? Vocês queiram fazer? Em alguns casos, a gente vai usar os adjetivos com mais de uma palavra para formar. Então, por exemplo, eu posso dizer que está um dia ensolarado, mas eu também posso dizer que está um dia de sol. Posso dizer que está um dia chuvoso, mas eu também posso dizer que está um dia de chuva. Então, quando a gente usa duas palavras ou mais para formar um adjetivo só, a gente vai ter uma locução adjetiva. E toda vez que vocês virem essa palavra aqui, locução, quer dizer que eu vou precisar de duas palavras ou mais para caracterizar uma coisa, tá? Então, olha só. A previsão é que hoje será um dia chuvoso, a previsão é que hoje será um dia de chuva. É uma expressão que a gente vai sempre usar duas palavras ou mais para caracterizar. Então, sapato sem meia, touca de bolinha, período da manhã, faixa de idade. A gente vai precisar de mais de uma palavra para fazer essa locução adjetiva. Depois, mais para frente, vocês vão ver que a gente vai ter também uma locução adverbial, a gente vai ter uma locução verbal, né? Então, essa locução significa o quê? Eu tenho duas palavras para formar uma classe, que nesse caso aqui vai ser a locução adjetiva, tá bom? Duas palavras para formar um adjetivo só, ok? Mas, oi? Ok. Capitelobranquensis. Vamos lá. Analisar. Helga disse que sou um bárbaro sem modos, rude e grosseiro. E o que você disse? Eu disse, todo mundo precisa ser alguma coisa. Nossa, essa foi uma resposta devastadora. Meninas, que tipo de adjetivos, locução adjetiva nós temos aqui? E aí? Vamos lá? Fale agora. Nossa, como eu falava para as meninas? Pode falar. Quem abriu o microfone pode falar. Bárbaro e rude? Bárbaro e rude é um tipo de... É um adjetivo, isso. E aqui também tem uma locução adjetiva. Qual que vai ser a locução adjetiva aqui? É sem modos? Uhum. Sem modos, exatamente. Eu tenho duas palavras para uma característica dele, né? Na verdade, aqui a palavra bárbaro é um adjetivo. Desculpa, é um substantivo, tá? Depois, na hora que a gente for estudar ali a parte dos artigos, vocês vão entender. Mas aqui, bárbaro, por mais que ele pareça um adjetivo, ele é um substantivo. Ela falou que ele é um bárbaro, sem modos, rude e grosseiro. Então, aqui a gente tem as características. Ó, uma locução adjetiva, sem modos, rude e grosseiro. Aí, aqui, dois adjetivos diferentes, tá bom? Muito bem. Ficou claro para vocês o que é essa locução adjetiva? É bem importante, tá bom? Porque pode confundir com, por exemplo, eu falar que isso aqui é um pronome, sabe? E eu classificar essas palavras de uma forma que não vai estar certo, entendeu? Então, os sem modos, na verdade, deveria, acredito eu, ser com hífen, inclusive. Mas depois eu confirmo isso, tá bom? Eu peguei a tirinha do jeito que estava. E ela é bem antiga, então provavelmente é de antes do acordo. Olha só. Para entrar aqui na parte do artigo, então a gente vai lembrar. Substantivo nomeia as coisas, adjetivos caracterizam. O que é que o artigo vai fazer? O artigo é a classe gramatical talvez mais importante para identificar isso. Por quê? Ele quem vai determinar o que é um substantivo ou não. Quando eu fiz a prova do concurso aqui de Nova Esperança, eu me lembro bem dessa pergunta que tinha sobre o artigo. Porque tem alguém com o microfone ligado. Desliga, por favor. Sem o entendimento do que é um artigo, você acaba se confundindo nas classes. Mas eu vou falar isso só na hora de chegar ali para frente, tá bom? A gente vai ter o definido e o indefinido. Qual que é a diferença deles? Imagina que você está aí na sua casa
e alguém fala assim para você, olha, a mulher chegou. A mulher chegou. Você, ouvindo essa frase, a mulher chegou, você estava esperando essa mulher? Você sabe de quem se trata? Agora, se essa mesma pessoa falar para você assim, olha, uma mulher chegou. Uma mulher chegou. Você estava esperando? Você sabe quem é? Olha a diferença quando eu digo a mulher chegou, uma mulher chegou. Ou então, estamos num parquinho e fala assim, a criança caiu. Ou uma criança caiu. Quando a gente coloca esse artigo definido, eu especifico, eu sei do que se trata. Então, voltando ao exemplo da mulher. A mulher chegou, eu já sei quem é a mulher, eu sei quem eu estou esperando. Certo? Um médico está no consultório. E aí, a secretária fala, a paciente chegou. Ou ela pode falar, uma paciente chegou. A gente entende que a paciente chegou, eu já sei que ele estava esperando aquela paciente. Uma paciente chegou, chegou alguém que ele não sabe quem é, que ele talvez não estava esperando. Entende? Então, aqui a gente tem a definição de quem é esse substantivo e uma indefinição de qual é esse substantivo. Então, olha só. A garrafa, o celular. Um menino, uma viagem. Ok? Aqui é bem definido. Aqui eu fico indefinido. Pode ser qualquer menino, pode ser qualquer viagem. Tá bom? Até aqui, ok? Tenho medo de estar falando muito rápido. Olha só. O menino foi ao parque. Específico. Um menino foi ao parque. Eu tenho aqui o quê? Uma ideia vaga, imprecisa. Tá bom? Então, eu vou ler com vocês, ó. Definido. É aquele usado para determinar o substantivo de forma definida, precisa. Indefinida é aquele usado para determinar o substantivo de forma indefinida, vaga e imprecisa. Eu não sei do que se trata, ok? Olha aqui. Essa tirinha lá resume bastante. Olha aí. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não, o cachorro. Eu não sou um cachorro qualquer, eu sou o cachorro da casa. Ok? Eu me lembro quando eu estudava e a diretora da escola falou assim, a gente vai fazer um coquetel para comemorar que vocês estão se formando, nananana. Aí ela se corrigiu, ela falou assim, um coquetel não, o coquetel. Aí ela deu, tipo, ela trocou o artigo indefinido por um definido para mudar o valor daquele evento. Então, de um coquetel passou para ser o coquetel. Ou seja, ia ser algo grande, algo muito bem feito, né? Então, a gente percebe que é intencional, mesmo que a gente não perceba que está fazendo isso, tá bom? Essa mudança de artigo a gente faz, às vezes, sem nem perceber que está fazendo. E agora é que o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Olha só. O andar dele é elegante. A fala dela foi firme. Eu quero ver quem é que vai me dizer aqui qual é o artigo. Eu vou até sair daqui e ir para cá. E aí? Quem é que identifica aqui o substantivo nessas duas frases? A Carol já sabe, porque ela já fez o curso, então não é para falar, tá, Carol? Aham. E aí, meninas? Qual é o substantivo nesta frase? O andar dele é elegante, a fala dela foi firme. Lembrando que o que determina o substantivo é quem mesmo? O primeiro é dele e o segundo é fala? O primeiro dele é pronome. 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 A gente vai ver pronome na próxima aula. O andar dele é elegante. A fala dela foi firme. Certo, segundo você acertou. Mas, Alessandra, fala não é verbo? É. Não, neste caso. Nesse Então, mas caso. porque tem o artigo antes.
Exatamente. Uhum. Exatamente. O artigo faz o quê? O artigo determina que depois de mim vem um substantivo. Ah, eu gostei Isso. mais desse negocinho riscando aqui. O andar dele é elegante. Isso aqui caiu Então, na o prova. andar deixa de ser verbo. Exatamente. Não Uhum. só o verbo, tá? Qualquer outra classe gramatical veio depois de um artigo, o que o artigo faz? Determina que depois dele vem um substantivo. Então, o bonito chegou. Bonito é adjetivo? Não. É o substantivo, né? Então, aqui, essa frase, inclusive, estava na prova que eu fiz. Eu não esqueço dela. Porque nem sei como, na hora eu lembrei desse pequeno detalhe. O andar dele é elegante. Quando eu coloco esse artigo antes, o que vem depois passa a ser um substantivo, tá bom? Então, o andar dele, aqui eu tô dizendo de quem é o andar, depois a gente vai ver o que significa, é elegante. A fala dela foi firme, ok? É muito importante isso aqui, tá, meninas? Porque, ó, nessa. E era da Fafipa, né? A banca que teve aqui no concurso que eu fiz era da Fafipa também em 2016, eu acho. Era também assim, vários verbos e apenas uma das opções tinha o artigo antes. Então, sei lá, as outras opções eram, por exemplo, andar rápido queima mais calorias, sei lá, aleatoriamente, tô pensando aqui. O andar dele é elegante. E aí todas as opções tinham ali um verbo, mas só essa tinha o artigo antes. Até hoje eu não consigo achar essa prova na internet. Eu acho que não tem. Tipo, faz muito tempo não tem ela mais. Mas eu queria encontrar para poder mostrar para vocês. Outra função do artigo, ele faz muita diferença, tá bom? Porque quando a gente muda o artigo, a gente muda o substantivo. A capital, a cidade, o capital, o dinheiro. A cabeça, a parte do corpo, o cabeça, o chefe, o que comanda, né? A meia, tipo no pé. O meia, sei lá, o meia de jogador lá, a posição do jogo. A grama, que a vaca come. O grama de presunto e mussarela, tá? Então, aqui, quando a gente muda o artigo, a gente muda o sentido das palavras. E a ausência do artigo também pode modificar o sentido da oração. Olha só como que o artigo faz falta aqui e generaliza. A menina gosta de frutas. Menina gosta de frutas. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô generalizando, eu estou dizendo que todas as meninas gostam de frutas. E aqui eu tô especificando, a menina gosta de frutas. Certo? Então, a ausência do artigo, ela pode ter uma frase ali que não vai ter o artigo? Pode, desde que isso seja intencional, né? E que eu tenha feito isso com a intenção de, por exemplo, nesse caso aqui, generalizar. Menina gosta de fruta, ok? Vocês. Bom, então assim, ó. Com a aula gravada, eu acredito que seja mais fácil depois vocês retomarem, assistirem de novo, né? Ver as definições. Então, eu percebo que vai dar para a gente estudar um pouquinho mais de coisas na próxima aula. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Ups. Assim. Uhum. Peraí, não deu certo. Eu tenho que ficar com duas telas, eu vou ter que apresentar de lá mesmo. Eu tenho agora aqui questões que eu trouxe para vocês. Então, lembra que eu falei que no final da aula a gente ia fazer questões da banca sobre esses assuntos, né? Então, a gente falou de artigo, substantivo e adjetivo. E aqui tem questões para vocês lerem e resolverem. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a questão aqui e eu vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês lerem, pensarem na resposta, e aí vocês podem colocar no chat ou pode anotar aí, para depois a gente abrir a pergunta com a resposta e aí discutir por que tá certo, por que as outras não estão certas, tá bom?
Então, a primeira é esta aqui. Marque a alternativa em que a palavra sublinhada é um substantivo. Vai lá, meninas, podem colocar a resposta aí se vocês quiserem. Muito bem. Resposta certa. Exatamente, tá? Olha só. Quando eu vou explicar para os meus alunos essa questão de assinalar uma resposta, eu sempre digo que é muito mais importante você saber por que as outras respostas estão erradas do que saber qual é a que está certa, tá bom? Então, quando você consegue explicar por que, que as outras estão erradas, quer dizer que você entendeu o negócio, tá? Por que que tá certo aqui, cupins? Nossa casa está infestada de cupins. Cupins aqui é o quê? O nome da infestação, o nome do inseto, né? O nome da praga que está ali naquela casa, certo? Onde não é um nome de alguma coisa, certo? É um pronome que a gente usa para fazer perguntas. Cedo é um período do dia, né? Dentro das classificações aqui, a gente vai chamar o cedo de advérbio. E o acima também, Andressa está acima do peso ideal. Então, aqui a gente tem o quê? O uso de 2 adjetivos e um pronome. A única aqui que é o nome de alguma coisa é o substantivo cupins, ok? Muito bem. Esse eu vou abrir a tela porque está meio longe. Agora, um pouco mais de atenção. Vai lá.
E aí, meninas? Será que você não conseguiu? Tá muito pequenos para você? Socorro. Sandra, eu não vou conseguir ler, Sério? Que sério. coisa. Você tá pelo computador? Eu estou no computador, Ué, vocês estão conseguindo ler, meninas? eu não vou. Como eu tirei print do site, a imagem não ficou 100% ali. Mas, ó, eu vou ler com vocês aqui, tá? Tá. Ó, então vamos lá. Assinale a alternativa correta observando os itens destacados em cada trecho do texto de referência. Então, tinha um texto antes, mas como já tem o trecho aqui com a definição na frente, a gente não precisaria voltar no texto, tá bom? O debate pedagógico e político é próprio desse tipo de exame. Então, a gente vai achar aqui a letra A. Deixa eu, inclusive, passar aqui, a gente vai ver qual que é. Ah, esqueci de colocar a certa, mas é a letra C, tá bom? Aqui também é um substantivo, mas o que que acontece? Aqui tá falando que ele é o núcleo do sujeito da oração, certo? Isso existe? Isso está certo? Sim, mas não é exatamente o que está pedindo aqui, tá bom? Cobrou-se do aluno que ele soubesse é verbo, autores em filosofia e conceitos em biologia e física para que respondesse às questões. As duas palavras aqui são verbos no presente do indicativo. Vocês vão aprender isso também, tá bom? Vou explicar todos esses verbos para vocês depois. As cidades foram alagadas devido às fortes chuvas que atingiram o estado de Santa Catarina. Então, aqui Santa Catarina é o nome do quê? Do estado. É um substantivo comum? Olha só. E aí? Não é um substantivo comum, né? Vim ver o show de horrores. A desgraça alheia antes de ir para uma festa de cerveja. São adjetivos? O show. A desgraça alheia. Isso aqui não são adjetivos. A gente viu que, se vem depois do artigo, são substantivos. Por que que pode ter uma confusão aqui? Porque a palavra desgraça pode ser entendida como um adjetivo, embora ela não seja, né? Nem no seu uso comum. Aqui, substantivo comum. A gente fala que Santa Catarina é um substantivo, sim, é o nome de um estado. Mas o que que a gente não pode esquecer? Que é um substantivo próprio, certo? Porque é o nome do estado. Então, a gente não vai marcar isso aqui como certo. A certa aqui é a letra A, tá bom? O debate. Núcleo do sujeito da oração. Ah, Lê, mas por que que você colocou essa pergunta se a gente não estudou isso ainda? Para vocês entenderem e verem aqui que depois, conforme a gente for estudando ali as outras funções das palavras, o artigo vai servir até para isso, tá bom? Até para a gente identificar o substantivo que vai ter uma função dentro de uma frase, tá bom? Eu coloquei esse aqui como um exemplo para vocês verem que a gente vai precisar saber essas classes quando a gente for identificar a função na oração de cada uma dessas palavras, tá bom? Quando eu digo oração, é uma frase que tem verbo, tá bom? Então, uma frase que tem verbo é uma oração, tá bom? Dentro da gramática a gente chama assim. É possível, inclusive, que na prova não esteja escrito frase, esteja escrito orações, tá bom? Muito bem. Tá dando para ler essa, Socorro? Ou tá muito pequeno para você? Dá para eu ler. Ah, tá.
Muito bem. Se a gente for pensar só na palavra destacada, a gente vai achar que são adjetivos, né? Mas o que que a gente tem aqui antes? Um artigo que vai definir isso como um substantivo. Então, a gente tem aqui o quê? Abaixo, substantivos, substantivo e adjetivo, porque eles estavam cansados e famintos. Aí sim, aqui eu tô dando uma característica para alguém, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Socorro tá com o microfone aberto, achei que você queria perguntar. Então, deu para perceber, né? Eu tenho um artigo aqui que definiu que infelizes é o substantivo e famintos é o adjetivo. Então, olha só, lembra? É mais importante entender por que, que as outras estão erradas, né? Não é um adjetivo por causa do artigo, não é um advérbio, porque aqui está caracterizando alguém. O advérbio você não explicou ainda. Exato. É verdade. Mas a gente já vai ver que não é um advérbio, não é um pronome, não é um verbo, porque a função aqui deles é o quê? Caracterizar, né? Então, já sei que está caracterizando aqui os infelizes, os próprios infelizes. Não é só adjetivos, porque a gente tem um artigo aqui, e não é só substantivo, porque aqui a gente tem características, certo? Muito bem. Tem mais, tem mais. Aqui. Essa aqui, se cair assim lá no concurso do dia, é só de presente. D. Exato. Na oração, o sol brilhava muito forte. A palavra o é classificada como artigo. Como eu disse, se essa cair lá no dia, é de presente. Já tá tranquila, né? É a letra D. Ok. Aqui a gente vai ter que flexionar, classificar a flexão dos substantivos. Então, prestem atenção. Essa aqui tem 5 alternativas. Acho que depende um pouco do. É tudo da Fafifa, tá bom? Mas acho que depende um pouco da cidade, do que eles pedem, né? Alguns vão ter 4, outras vão ter 5, tá bom? Uhum, eu escutei.
Mandem as respostas. Muito bem. Então, vocês estão falando que é a letra B, né? Vamos lá, ó. Porão. E aí, no dia da prova, você vai fazer o quê? Você vai circular, você vai escrever em cima, né? Porão é uma palavra no singular, no masculino. O porão, né? Mão, a mão. Então, feminina no singular. Aviões, os aviões. Plural, masculino. Indicação, a indicação. Singular, feminino. Certo? Feminino, né? Então, aqui a gente tem 4 palavras. 2 estão no feminino, 2 estão no masculino. Qual dessas opções que vai se encaixar melhor é a letra B, porque 2 vão ser femininos, substantivos femininos, 2 são substantivos masculinos, 1 é plural e 3 são singular. Ok? Então, como eu falei, né? No dia lá, o que você faz? Você escreve em cima e depois você vai identificando ali qual que é a melhor resposta. Por que eu não mandei essas perguntas antes para vocês? Eu achei melhor vocês irem lendo comigo aqui como se fosse meio que um testezinho ali. No dia da prova, acabei de pegar, tô lendo, eu sei aplicar isso aqui, entendeu? Mas depois vocês me falam. Se vocês acharem melhor que eu mande antes, para vocês responderem, ou para que vocês tenham no papel aí, eu posso colocar já na hora de mandar o slide, tá bom? Depois vocês me falam o que vocês acham melhor, tá bem? E lembra, é mais importante saber explicar por que as outras estão erradas do que porque uma está certa, né? Então, não temos aqui 2 substantivos femininos, todas estão no plural? Não, não estão no plural. Então, elimino. São todas femininos no aumentativo? Não são. 2 são adjetivos? Não. São todos adjetivos? Também não, né? Então, a gente vai eliminando até chegar na resposta certa. Aqui, como a gente está falando de classes gramaticais, talvez essa parte de explicar ali por que estão erradas as outras acaba ficando mais fácil. Mas na hora que a gente começa a entrar em outros conteúdos, essa parte de explicar por que as outras estão erradas, ela é bem importante, tá bom? Vai te ajudar bem a eliminar respostas que você vai estar em dúvida. Ops, o que aconteceu aqui? A imagem não colou. Mas não tem problema. A gente vem aqui e juntas vamos ver essa aqui, tá bom? Então, vão em busca de um belo almoço. As palavras destacadas, ó, um belo almoço, são classificadas respectivamente como? Então, na ordem, tá? Respectivamente quer dizer na ordem em que elas estão colocadas, né? É um artigo definido, é um artigo indefinido, definido, indefinido ou numeral. Existem casos em que a gente vai contar um belo almoço, 2 belos almoços? Sim, pode ter essa possibilidade. Mas nesse caso aqui, a gente não vai ter um numeral, tá bom? Até porque a gente vai eliminar aqui quando a gente vê na parte de conjunção, né? Almoço não é conjunção. Mas numeral a gente vai ver na parte, a gente vai ver na próxima aula, é mais quando você está contando os substantivos, tá bom? Mas dá uma confundidinha, sim, quando se trata de artigo indefinido. É indefinido porque uma, uns, umas, né? É adjetivo, porque belo é adjetivo, e substantivo, porque almoço é o nome ali da refeição. Aqui a gente está caracterizando o almoço, né? Então, o almoço é quem recebe a característica. Olha só, no português, a gente vai sempre colocar, é mais comum que a gente coloque o substantivo antes do adjetivo, certo? Quando a gente faz essa inversão, é por alguma intenção. Então, ele fez um belo discurso. É diferente de eu falar que ele fez um discurso belo, né? Então, a gente vai invertendo propositalmente. Existem outros idiomas, por exemplo, no inglês, que é obrigatório que o adjetivo venha antes do substantivo, né? No português, a gente tem essa variação, por isso que é importante identificar
qual é o substantivo, porque eu posso achar que depois do artigo vem um substantivo, então aqui seria substantivo no lugar de adjetivo, pode ter essa confusão, né? Mas dentro da gramática do português, a gente pode fazer essas trocas, tá bom? Então faz sentido falar um belo almoço, né? Eu não posso achar que belo vai ser o substantivo, porque eu estou caracterizando. Mesmo que mudou de lugar, você vai perceber que aqui eu estou dando uma característica para o almoço, tá bom? Meninas, vocês vão perguntando, hein? Mais uma pergunta para vocês responderem. Respostas no chat. Vamos lá? Assinale a alternativa em que o termo grifado é um adjetivo. Ela falou pouco, mas falou bonito na festa de inauguração da loja. Um claro iluminou a salinha da frente e eu notei a ausência daquele abajur. Menino bonito não briga com a irmãzinha, meu filho. Fale claro com ele agora, pois é a sua grande chance. Muito bem. Então, vamos para a resposta certa e aí eu explico para vocês por que ela está certa e as outras não, tá? A resposta certa é a letra C, certo? Todas as palavras grifadas, sozinhas, isoladas, lá no dicionário, vai aparecer na frente, adjetivo, certo? Mas, nesse caso aqui da letra A, falou bonito não é necessariamente falar bonito, quer dizer assim, ó, falou bem, sabe? Falou de uma forma boa, né? Esse falou bonito, esse bonito aqui vai funcionar como um advérbio, tá? Um advérbio de intensidade. Então, falou bem, falou mal, falou bonito, falou feio, sabe? É a forma como ele falou, mas como está caracterizando o verbo, a gente vai ver isso depois, né? Quando a gente for falar das outras classes, que quando modifica o verbo, a gente não vai ter um adjetivo, a gente vai ter um advérbio, ok? Um claro iluminou a salinha da frente. Se a palavra veio depois de um artigo, eu já sei que é um substantivo, certo? Então, aqui eu não tenho a letra B, certo? Porque aqui esse claro vai ser um substantivo. Menino bonito não briga com a irmãzinha, meu filho. Então, aqui um menino é bonito. Está caracterizando o substantivo, por isso é que é o adjetivo e a resposta certa, né?
fale claro com ele agora, ou fale alto, fale bem, né? Tem uma boa dicção para falar, né? Nesse sentido do fale claro, tá bom? Não é claro de luz, né? Certo? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Vocês entenderam? Ó, você colocou letra B, mas deu para entender por que não é letra B, né? Porque aqui a gente tem um substantivo, certo? Dessas 3 classes, a mais importante em termo de sentido é o substantivo, mas a mais importante no termo de entendimento, de reconhecer o uso dela, é o artigo, porque ele vai determinar quem é o artigo do substantivo, e aí eu vou achar o adjetivo dele depois que eu identificar. Então, na ordem, acho o artigo, identifico o substantivo, e aí você vai achar a qualidade, a característica dele, certo? Muito bem, deixa eu parar de apresentar aqui. Meninas, me digam, vocês preferem que eu mande as perguntas para vocês imprimirem? Vocês estão imprimindo? O que vocês preferem? Fala aí para mim. Que eu posso colocar no final lá da apostila, né? Não com a resposta certa. Pode mandar para imprimir para mim, se quiser. Vou colocar então. Eu vou colocar, né? Vocês, é bem interessante imprimir, porque dá para ir fazendo anotações, né? Na apostila também. A apostila é mais um complemento. Depois, eu vou separar, quando a gente acabar todas as classes gramaticais, eu vou separar para vocês um simulado e eu vou mandar para vocês esse simulado para vocês fazerem, tá bom? Tem um site muito bom que eu uso, que se chama Que Concursos, e também tem o Gran Concursos. Eu vou mandar o link aqui, e vocês podem usar para fazer simulados. Tem ali na frente, acho que aqui já vai estar, mandei aí no chat. Acho que vai estar, inclusive, depois, já ali com alguns... deixa eu compartilhar aqui, eu acho que é mais fácil de eu explicar. Aqui. Ó, vocês estão vendo aí, né? Vocês colocam a disciplina, como, por exemplo, eu quero português, coloco o conteúdo, eu quero a ortografia, e coloco a banca. E aí você filtra. Aqui tem instituição, ano, cargo, nível, tudo isso aqui. Mas, como eu sempre digo, a banca, para determinados assuntos, ela vai colocar a pergunta praticamente igual para todos os cargos, tá bom? Então, colocar o cargo, o nível, não sei se vai dar tanta diferença. Dá mais diferença se você colocar, por exemplo, entre o fundamental e o superior. Mas eu costumo deixar tudo, porque essa variação não vai ser tão grande, tá bom? Então, então aqui a gente vai ter uma seleção, todas da FAFIPA, tá vendo? Ó? Essa aqui foi aplicada em Assis Chateaubriand, por exemplo, ó. Cadê? Essa também, tá vendo? E aí vocês vão colocar a resposta ali, tô colocando uma aleatória, ele vai dizer se tá certo ou errado, ó. E aqui embaixo tem um gabarito comentado, tá vendo? Que ele vai explicar por que tá errado, tá vendo? Ele vai te dar uma explicação. Por que que uma está certa e por que que as outras estão erradas. Então, se você entrar nesse link aí, tem bastante coisa. A versão gratuita tem um limite por dia que você pode responder. Mas a gente resolve isso mudando a conta do Google, né? Fazendo outro login, enfim. Tem a versão paga, mas eu vou trazendo bastante aqui para vocês também. A gente vai usando bastante aqui, tá bom? E depois eu vou preparar um simulado para vocês. Mando. Vou mandar já, porque depois eu esqueço. Cadê o grupo? Mandei para vocês, tá bom? Tem outro também depois que eu uso que eu posso mandar. Certo? Alessandra, esse link vai ficar... Tá no grupo, acabei de mandar. Tá. Tá bom? Mandei porque aqui depois some, né? Certo, meninas? Deixa eu parar a gravação aqui.